Poucos idiomas são capazes de cruzar tantos mares, conquistar tantos territórios e sobreviver a tantas transformações históricas como o espanhol. Um idioma que nasceu em um canto do norte da Península Ibérica e que hoje é ouvido em desertos, metrópoles, selvas gigantescas, arquipélagos exóticos e até em bases científicas perdidas na Antártida. Hoje eu te convido a percorrer, continente por continente, a rota global do espanhol, chegando a lugares onde muitos nem imaginam. Vamos começar de onde tudo começou: Europa. O espanhol, ou castelhano, surgiu na região norte da Península Ibérica como uma evolução do latim vulgar trazido pelos romanos. Com o passar dos séculos, esse idioma foi crescendo, expandindo-se para o sul, durante a Reconquista e consolidando-se como língua principal do Reino de Castela. Posteriormente, com a unificação dos reinos, sob os reis católicos Fernando de Aragão e Isabel de Castela, o espanhol ganhou definitivamente um papel central na península. Quando falamos de espanhol na Europa, a primeira coisa que pensamos é na Espanha, incluindo territórios extracontinentais, como o arquipélago das Ilhas Canárias, onde o espanhol tem algumas nuances ligeiramente diferentes, que compartilham características do espanhol americano, sobre o qual falaremos em breve. Também existe o arquipélago das Ilhas Baleares, onde convive com o catalão. Fora da Espanha, encontramos outras regiões europeias onde, embora não seja idioma oficial, o espanhol tem uma presença real e importante. Como é o caso de Gibraltar, território britânico localizado no extremo sul da península. Lá, embora o inglês seja a língua oficial, a maioria das pessoas fala espanhol perfeitamente, e é comum ouvi-lo nas ruas, nos comércios e no dia a dia. Também existe o caso de Andorra, o pequeno principado entre a Espanha e a França. O idioma oficial é o catalão, mas o espanhol é falado normalmente. Mais de 40% da população o utiliza como língua cotidiana. Agora damos um salto para o outro lado do Atlântico para chegar à América do Norte, onde o espanhol tem uma presença massiva. Começamos com o México, o país com o maior número de hispanofalantes do planeta. Mais de 120 milhões de pessoas têm o espanhol como língua principal. Embora conviva com mais de 60 línguas indígenas, esse espanhol tem uma identidade própria, marcada por um vocabulário extremamente rico e uma enorme tradição cultural. Depois passamos para os Estados Unidos, onde o espanhol é, de fato, a segunda língua nacional, mas não tem um status federal oficial. Mas estima-se que mais de 42 milhões de pessoas o falam como língua materna e cerca de 15 milhões adicionais o usam como segunda língua. Os estados onde mais se fala espanhol são Califórnia, Texas, Flórida, Nova York, Arizona e Novo México. O surpreendente é que a presença histórica do espanhol nos Estados Unidos não se limita ao sul ou ao sudoeste. O idioma chegou até mesmo a regiões que hoje parecem impensáveis, como Nootka, na atual Colômbia Britânica. No Canadá, onde a Espanha teve presença diplomática e comercial no século XVIII, outro território foi o Alasca, onde exploradores espanhóis alcançaram zonas costeiras entre 1774 e 1792. Embora lá o espanhol não tenha deixado uma comunidade duradoura, deixou nomes, documentos e relatos de exploradores. Antes de continuar, não se esqueça de se inscrever neste canal e ativar o sininho para ser lembrado quando houver um novo vídeo. Agora descemos para a América Central, uma região onde o espanhol é falado oficialmente na Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicarágua, Costa Rica e Panamá.
Em todos esses países, o espanhol convive com línguas indígenas, afro-caribenhas e crioulo, e depois temos Belize, o caso especial. Lá o idioma oficial é o inglês, mas o espanhol é amplamente falado. Sua presença se deve à história colonial espanhola e à migração vinda da Guatemala, do México e de El Salvador. Seguimos rumo ao Caribe, uma região onde o espanhol deixou uma marca enorme. Os países onde o espanhol é idioma oficial são Cuba, República Dominicana e Porto Rico, território dos Estados Unidos, mas culturalmente hispano-falante. No entanto, o espanhol também é ouvido em territórios onde não é oficial, como Aruba, Curaçao, Bonaire, Trinidad e Tobago. Chegamos à América do Sul, talvez o território onde o espanhol tem uma presença mais sólida. Os países hispano-falantes do continente são Colômbia, Venezuela, Equador, Peru, Bolívia, Chile, Argentina, Paraguai e Uruguai. Cruzamos o Atlântico novamente e nos situamos na África, onde o espanhol tem uma história particular. O único país onde o espanhol é oficial é a Guiné Equatorial, onde convive com o francês, o português e outras línguas locais. Lá, o espanhol é usado no governo, na educação e nos meios de comunicação, sendo um dos pilares de sua identidade moderna. Mas também encontramos o espanhol em outros territórios africanos, como o Saara Ocidental, onde o espanhol continua sendo amplamente usado como língua cultural e administrativa entre a população saaraui, especialmente nos campos de refugiados de Tindouf, e na diplomacia saaraui. Também restam alguns traços de fala hispânica no Marrocos, principalmente no norte. Muitos marroquinos do norte entendem ou falam espanhol, devido à proximidade geográfica, à história compartilhada e aos meios de comunicação. Vale destacar também as cidades autônomas de Ceuta e Melilla, oficialmente espanholas em território africano. Agora vamos para a Ásia, onde o caso mais emblemático é o país das Filipinas, onde o espanhol foi língua administrativa e cultural por mais de 3 séculos. E embora hoje não seja majoritária, continua sendo uma língua reconhecida como histórica e patrimonial, e ainda existem comunidades que falam, principalmente pessoas mais velhas e acadêmicos, embora infelizmente o conhecimento esteja se perdendo cada vez mais. Além disso, existe o chavacano, uma língua crioula hispânica que ainda é falada em Zamboanga, Cavite e outras regiões, e que funciona como uma lembrança viva da presença do espanhol no arquipélago. Também existem pequenas comunidades hispanofalantes de reconhecimento cultural em Israel e no Líbano. Chegamos agora à Oceania, onde o caso mais importante da presença do espanhol é a ilha de Rapa Nui, ou Ilha de Páscoa, que é um território do Chile em pleno Pacífico Sul. Lá, o espanhol é língua oficial, junto com o Rapa Nui, e é a língua dominante na educação, administração e vida cotidiana. Além disso, o espanhol é ouvido em importantes comunidades de imigrantes presentes na Austrália, especialmente em Sydney e Melbourne. E na Nova Zelândia, onde a comunidade hispano-falante cresceu muito nos últimos anos. Finalmente, encerramos essa viagem no lugar mais remoto de todos, a Antártida. Aqui, embora não existam vilarejos nem cidadãos permanentes, há bases científicas onde o espanhol é utilizado diariamente. Entre as mais importantes, encontramos a Base Esperança da Argentina, a Base Marambio da Argentina, a Base Gabriel González Videla do Chile, a Base Frei e a Vila Las Estrelas do Chile, que é um dos poucos assentamentos familiares do continente, e a Base Orcadas da Argentina, a estação antártica em funcionamento contínuo mais antiga do mundo. Essas bases funcionam em espanhol,
desde os relatórios científicos até a educação das crianças que ocasionalmente viveram em Vila Las Estrelas. Então sim, até mesmo na Antártida, o espanhol resiste como língua do dia a dia. Qual desses territórios te surpreendeu ver durante o percurso? Deixe sua opinião na caixa de comentários. E isso é tudo por hoje. Se você gostou deste vídeo, não se esqueça de deixar seu like e se inscrever neste canal. Convido você a ativar também o sininho para ser avisado quando houver um novo vídeo. Até breve!